As grandes navegações. Pioneirismo português. Civilizações maias, astecas e incas. Colonização espanhola, francesa e portuguesa. Isso e muito mais hoje no Jornal APA. Bom dia. Bom dia. Desde a Baixa Idade Média, o comércio voltou a ter força na Europa. Com o fim do sistema feudal, a Europa dependia mais ainda de troca entre regiões. Arranjaram outro caminho, o Oceano Atlântico, antigo mar tenebroso. Aventurar-se por esse caminho era estar sujeito a perigo. Portugal assumiu grande importância, livre de disputas entre regiões, sendo a primeira monarquia unificada. Tinha muito a seu favor para sair na frente. A Europa enfrentava uma unidade política. Inglaterra e França lutavam na Guerra dos 100 Anos. O Sacro Império vivia fragmentado, assim como a Itália, Holanda e Bélgica. Portugal passou a investir muito no comércio marítimo. Com o Estado unificado, localização estratégica, vasto conhecimento náutico, entre outros, Portugal saiu na frente. A expansão marítima portuguesa. Gil Eanes ultrapassou o Cabo do Bojador, conhecido como Cabo do Medo, em 1434. 1440 caravelas mais leves e maleáveis, embarcações rápidas. 1444 chegaram a Cabo Verde e em 1460 a Serra Leoa. 1498 Vasco da Gama chegou na Índia. 1500 Pedro Álvares Cabral viajou em direção às Índias, entretanto chegou no futuro Brasil. E agora vamos para um novo quadro do jornal chamado Guia de Estudante. Agora para o novo quadro do Jornal APA, o Guia de Estudante. O Guia de Estudante reuniu duas alunas do ensino médio para responder algumas questões sobre as civilizações. Andressa, o que foi a civilização maia? A civilização maia foi uma das mais antigas da América. Eles viveram seu apogeu econômico-cultural entre os séculos 3 e 11. Organizavam-se em cidades-estados. A sua região hoje corresponderia à Península Mexicana de Yucatán. Após o ano 800, os centros maias tradicionais foram abandonados. E agora vamos para a nossa outra questão. Tainá, o que foi a civilização asteca? A civilização asteca viveu numa cidade que hoje é o México, em 1325. Seus domínios começaram a partir de 1502, depois até a chegada dos espanhóis. Eles tiveram como principal economia a cultura do milho e aperfeiçoaram sistemas de irrigação. E agora a Tessa vai falar sobre a civilização Inca. No Império Inca, o imperador era considerado um semideus, era filho do Sol. O império era dividido em 4 grandes territórios, comandados por chefes, e cada território subdividia-se em províncias comandadas por governadores. E esse foi mais um quadro Guia de Estudante. Até a próxima! Tratado dos Ultramarinos. Para acabar com conflitos e controvérsias sobre o direito de posse sobre terras. Tratado de Toledo. Os portugueses teriam posse de descobertas ao sul das Ilhas Canárias e acabou assegurando a eles o monopólio das rotas das Índias pelo litoral africano. Após a viagem de Colombo, precisavam de um novo tratado. 1483, o Papa Alexandre VI editou a bula Intercoiteira, determinando partilha do mundo entre Espanha e Portugal. Portugueses se sentiram prejudicados. 1494, Tratado de Tordesilhas, substituiu a linha divisória da bula. Com o novo tratado, Portugal passou a poder conquistar terras no Atlântico Ocidental. A colonização da América Espanhola. Os espanhóis começaram a dominar as populações indígenas da América, efetivando o projeto do Tratado de Tordesilhas, montando o sistema administrativo. As regiões exploradas foram divididas em 4 grandes vice-reinados: Rio Grande Prata, Peru, Grande Granada e Nova Espanha. No topo da administração colonial havia um órgão dedicado somente às questões coloniais, o Conselho Real e Supremo das Índias. Os chapetões eram todos espanhóis que compunham a elite colonial. Os crioulos eram os filhos dos espanhóis nascidos na América e dedicavam-se na agricultura e no comércio colonial.
Na base da sociedade estavam os mestiços, os índios e os escravos. Pesquisadores apontam que a relação de trabalho na América Espanhola era escravista. Para burlar a proibição eclesiástica a respeito da escravização do índio, os espanhóis adotavam a mita e a encomienda. A mita era trabalho compulsório onde parcelas da população indígena eram utilizadas para a temporada de serviços prestados. Já a encomenda funcionava como uma troca onde os índios recebiam catequese e alimentos por sua mão de obra. No final do século XVIII, com a crise da coroa espanhola, o processo de independência daria fim ao Pacto Colonial. Colonização portuguesa. A colonização portuguesa tinha como principais características civilizar, exterminar, explorar, povoar, conquistar e dominar. No Brasil teve um caráter semelhante em outras colonizações europeias, como por exemplo a espanhola. A conquista e o extermínio dos indígenas. O Brasil foi conquistado e não descoberto. Quando empreendeu o financiamento das navegações, tinha como principal objetivo a expansão comercial e a busca de produtos para comercializar na Europa, e a expansão do cristianismo. Chamaram o primeiro contato entre portugueses e indígenas de encontro de culturas. Mas percebemos um desencontro de culturas, começando então o extermínio dos indígenas, tanto por meio dos conflitos entre os portugueses, quanto pelas doenças trazidas pelos europeus. As principais realizações das expedições foram nomear algumas localidades no litoral, confirmar a existência do pau-brasil e construir algumas feitorias. Dom João III enviou Martim Afonso de Souza ao Brasil, visando efetivar a exploração mineral e vegetal da região. Fundou no ano de 1532 o primeiro povoado no Brasil, as vilas de São Vicente e Piratininga. As experiências do plantio e cultivo de cana-de-açúcar e nos engenhos aconteceram primeiramente na Ilha de Madeira. Para desenvolver a produção de açúcar, utilizaram a mão de obra escrava. Os primeiros a serem escravizados foram os indígenas e depois os escravos foram os africanos. O tráfico negreiro, nesse período, se tornou um atrativo. E este foi o nosso Jornal Afro. Até a próxima!